Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Eu quero dizer a vocês dos terceiros anos da Escola Padre Teófanes que a partir de agora nós vamos entrar em um novo assunto que é sobre a estatística, ok? Esse aqui é um assunto que nós daríamos no nosso terceiro bimestre anual, se caso as nossas aulas estivessem correndo tudo normal. Mas como infelizmente esse processo aí de pandemia de coronavírus, então nós vamos adiantar um pouco esse assunto de estatística, porque é um assunto que cai muito no Enem. Como agora a nossa prioridade, o nosso objetivo é pegar mais questões do Enem, então nós vamos aí dar uma prévia sobre estatística, vamos aprofundar inclusive no assunto de estatística, vamos fazer alguns vídeos rápidos para não pegar muito tempo, não tomar muito tempo de vocês, então aí nós fazemos alguns exercícios. Enquanto isso, eu espero que vocês estejam em casa aí de quarentena, se resguardando desse mal aí que está aí, que é esse vírus que infelizmente causou todo esse transtorno a nós, ok? Então a vocês, para quem fez a inscrição do Enem, tem que fazer a inscrição do Enem. Vocês que fizeram agora, vamos estudar, vamos nos dedicar e eu desejo a vocês muita sorte. A partir de agora, vamos nos aprofundar, tá bem? Então vamos falar sobre estatística. Matemática e suas tecnologias, ensino médio, terceiro ano, noções de estatística, pesquisa e representação gráfica. Essa aula nossa, gente, vai ter um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é você saber terminar a nossa aula, você saber o que é estatística, como funciona, quais as fases da estatística. O objetivo é você ter pelo menos uma certa noção do que é estatística. Você vai ter que sair daqui sabendo dar exemplos de quando e em que situação a estatística é usada. Por que estudar estatística? Para que serve a estatística? O que é estatística e o que é uma pesquisa? Esse é o objetivo desta aula nossa inicial. Depois nós vamos nos aprofundar, falar sobre alguns assuntos extras, alguns assuntos mais de cálculo também que tem na estatística, e agora é mais a parte convencional, é mais a parte de definições, ok? Então, o que diz o dicionário? O que é uma estatística? É a parte da matemática em que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nestes dados, ok? Então tem pesquisa também. O que é uma pesquisa? O ato ou efeito de pesquisar, investigação, estudo minucioso e sistemático com o fim de descobrir fatos relativos a um campo do conhecimento. Tem muita gente que confunde um pouco o que é estatística e o que é uma pesquisa. A estatística, ela é quem mede, quem faz a organização do processo, quem investiga, e a pesquisa é o caminho para o qual nós vamos utilizar, tá certo? Então, algumas definições dentro da estatística que nós temos que aprender. População. Há muita gente que confunde população geográfica e população estatística. A população que eu estou falando aqui, ela é uma população estatística. É o conjunto de tudo que interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo algumas características pré-selecionadas. Essa população aqui, ela não é a geográfica, ela é a estatística. Por exemplo, na cidade da Laje tem 24 mil pessoas. Essas 24 mil, um exemplo que eu estou dando, é a população geográfica. Se eu quiser fazer uma pesquisa, eu não vou ouvir os 24 mil habitantes da Laje. Eu vou ouvir apenas 500 pessoas, 600. Então, as 600 pessoas que é a minha população estatística. A amostra, qualquer subconjunto não vazio de uma população,
ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. A amostra, gente, vocês lembram que eu falei do exemplo da população estatística da Laje, que eu disse que a Laje tinha 24 mil habitantes, população geográfica, e a população seria os 500 pessoas que nós iríamos fazer a pesquisa. Então, a amostra seria essa população, porque é dessa população que nós vamos tirar parte da pesquisa. É através dessa população que nós vamos tirar o resultado dessa pesquisa. Então, essa população seria o conjunto dessa amostra, ok? A variável tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. Variável qualitativa, caracterizada como uma pesquisa por se referir a avaliações subjetivas, e variável quantitativa, caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas de caráter numérico. Não se preocupem, porque isso aí nós vamos nos aprofundar mais um pouco dentro mesmo, tá? Vamos nos dedicar bastante. Não se preocupe, nós vamos fazer pesquisa sobre alguns pontos, vamos fazer algumas amostras também. Uma das nossas aulas que nós pretendemos é vocês apresentar um gráfico em PowerPoint ou no Excel com dados colecionados por vocês, tá certo? Então, fiquem tranquilos, tem muita linguagem, que a linguagem é um pouco difícil de entender. Nas minhas aulas, vocês são testemunhas que eu tento não colocar muito a linguagem matemática, a maneira matemática de se falar, e trazer a linguagem do dia a dia para vocês. Mas tenham calma que a gente vai chegar bem direitinho e vai entender melhor o assunto, ok? Então tá aqui, fase de uma pesquisa estatística. Definição do problema é o tema que vai nortear a pesquisa. Formulário de um plano de coleta de dados permite definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. Coleta dos dados é a execução do plano de coleta de dados com o uso do instrumento proposto. Análise dos dados coletados permite organizar e analisar os dados coletados. Apresentação dos dados coletados. Forma de expor os resultados da pesquisa, ok? Então, tá aqui uma das maneiras de demonstrar o resultado das pesquisas, que são alguns tipos de gráficos, tá bem? Tá aqui os gráficos de coluna, eu não vou explicar muito sobre o gráfico que aqui tem, mas nós vamos aprender a fazer esses gráficos, tá aí, gráficos de coluna. Tá aqui, gráficos de barra. Eu não quero que vocês se atentem para os números, eu quero dar o tipo de gráficos. Gráficos, o gráfico de pizza, que é o mais comum que se usa para pesquisa eleitoral, para mostrar se a empresa está tendo lucro, prejuízo, está crescendo, está avançando. Enfim, o gráfico de pizza são os mais utilizados, principalmente para falar sobre inflação, para falar sobre campanha eleitoral, pesquisa eleitoral, desenvolvimento, investimento, PIB, inflação, essas coisas se utilizam mais o gráfico de pizza ou o gráfico de colunas, é o que se mais usa, tá? O de barra também, ele é um pouco também utilizado muito nos jornais. E o gráfico de linha. Todos esses gráficos aqui, gente, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ensinar vocês a fazer esses gráficos aqui tudinho no Excel ou no PowerPoint, ok? Então, tá aqui. Pedir a vocês que dediquem-se um pouco, estudem. Essa é a nossa primeira aula sobre estatística, mas em outros momentos, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre algumas formas de calcular essas pesquisas, nós vamos falar sobre um pouco mais de estatística. Eu quero que vocês entendam que esse é o primeiro momento muito bom para a gente aprender um pouco mais o que é estatística. E tenham certeza, vocês vão terminar a aula
feras em estatística, sabendo tudo de gráfico, como montar um gráfico, como fazer uma pesquisa e também sabendo responder às questões do Enem. Então, para vocês, eu desejo uma boa aula, boa sorte, que vocês gostem aí da aula. Deus abençoe a vocês e tudo de bom.